Fala meus amigos, Igor Salles mais uma vez aqui no Conversa na Catedral e hoje nós vamos falar sobre o capítulo terceiro, o terceiro vídeo da série Paideia do Werner Jäger. Bom, esse terceiro capítulo ele vai versar sobre cultura e educação da nobreza homérica. Um pouco mais sobre a Areté, na obra do Homero, que aí ele vai discutir aqui um pouco se é certo a gente dizer que tanto a Odisseia quanto a Ilíada elas são propriamente assim, obras homéricas ou são reuniões de outros poemas, mitos clássicos já que o povo já conhecia e que aqui tomaram uma forma eterna e clássica, memorável, tão memorável que chegou até os dias de hoje, né? Então, e ele vai versar nesse capítulo sobre como a obra homérica ela é pedagógica de alguma forma, mostrando que aqui, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, nós teremos a pedagogia do homem grego, de como o homem grego deveria agir, de como agiam as classes, os nobres, os guerreiros, e tudo isso é a manifestação presente e personificada da Areté em todas essas personagens. Eu gostaria, na verdade, de ler uma passagem aqui para vocês, uma frase. Eu gostaria de ler essa frase aqui para vocês. A Ilíada fala-nos de um mundo situado num tempo em que domina exclusivamente o espírito heróico da Areté e corporifica esse ideal em todos os seus heróis. O valente é sempre o nobre, o homem de posição. Aquilo que a gente já falou no vídeo anterior, que o nobre era quem dava o tom, o espírito da sociedade. Então, o nobre era aquele que inspirava espiritualmente a sociedade. Outro trecho importante de se ler é esse aqui. No seu próprio conteúdo encontra-se a marca da sua maior antiguidade. Os heróis da Ilíada que se revelam no seu gosto pela guerra e na sua aspiração à honra, como autênticos representantes da classe, são, todavia, quanto ao resto de sua conduta, acima de tudo grandes senhores, em todas as suas excelências, mas também com todas as suas imprescindíveis debilidades. É impossível imaginá-los vivendo em paz. Pertencem ao campo de batalha. Fora dele, só os vemos nas pausas do combate, nas suas refeições, nos sacrifícios e nos seus conselhos. E que a gente tem algo que se perdeu hoje, né? A nobreza da classe, a nobreza da aristocracia, o quanto isso era importante, a virtude. Até ele vai citar aqui que os pretendentes de Penélope, a esposa de Odisseu, eles não só se humilham pela forma com que eles agem, pela forma com que eles dilapidam o patrimônio do Odisseu enquanto ele está fora, supostamente morto, mas que isso não só era uma vergonha para eles próprios, como nobres, mas, e mais ainda, para a sua classe. Ou seja, eles tinham essa visão de que o homem ele precisava agir de acordo com o seu berço, de acordo com o seu nascimento. E como a gente já sabe, né, que foi dito no vídeo anterior, a Areté, ela é sim a manifestação da virtude heróica, da virtude cavalheiresca, tanto que a gente vai ter como exemplo de Telêmaco, que a própria Atena faz com que converte-o de garoto em homem honrado, guerreiro, forte e decisivo na batalha. Então ele ajuda o pai e tudo, mas o que é importante nessa mudança e nessa telemaquia da Odisseia, esse processo de amadurecimento do filho de Odisseu, Telêmaco, e mostra exatamente aquilo que falávamos um pouco anteriormente sobre a pedagogia das obras homéricas. E ele vai mostrar que, apesar de Telêmaco se sentir absolutamente humilhado com aqueles pretendentes na sua casa, dilapidando a sua herança, o seu patrimônio e agindo do jeito que agiram como animais, ainda assim ele é completamente atencioso com os pretendentes.
ele não mostra desonra nenhuma, pelo contrário, honra ainda assim, porque os gregos tinham esse negócio, né, de honrar os visitantes, os estrangeiros, porque isso era como se fosse um mandamento de Zeus. Agora eu não sei exatamente dizer o que era, mas você honrar os seus visitantes é você fazer, como é que chama? Você fazer o que Zeus queria que fizesse, você fazer o que era certo. Você deveria proteger os estrangeiros e aqueles visitantes da sua casa. O tratamento da cortesia, né? Então, não só a manifestação da virtude, mas também o ethos grego, do homem grego, do guerreiro, ele está bem explícito ali nessas duas obras homéricas. Uma coisa interessante que ele vai falar aqui também é sobre a areté da mulher, que é a formosura. Mas não só a formosura física, ele fala também de como os gregos, apesar das mulheres estarem num tipo de vida diferente, onde os homens partiam em guerra, os homens agiam politicamente e as mulheres elas ficavam mais dentro de casa, recolhidas ao lar, ou como dizia o Gacé, até ao lar, aos prostíbulos e às tabernas. Porém, os gregos tinham uma educação que fazia com que eles valorizassem demais as mulheres. E o Werner Jäger ele vai falar um dos motivos. Citando Penélope. Penélope, desamparada e desvalida, move-se entre o tropel dos atrevidos pretendentes com uma segurança que revela sua convicção de que será tratada com respeito devido à sua pessoa e à sua condição de mulher. A cortesia com que os senhores tratam as mulheres da sua condição é fruto de uma cultura antiga e de uma elevada educação social. A mulher é atendida e honrada não só como ser útil, como sucede no estágio campesino, descrito por Hesíodo, não só na qualidade de mãe dos filhos legítimos, como se vê na burguesia grega dos tempos posteriores, mas acima de tudo e principalmente porque numa raça orgulhosa de cavaleiros, a mulher pode ser mãe de uma geração ilustre. Ela é a mantenedora e a guardiã dos mais altos costumes e tradições. Então, isso quando se fala assim, antiguidade, bárbaros, primitivos e tudo mais, mas você vê a decência e o amor com que havia na concepção do feminino, na concepção da importância da mulher para as gerações. Até porque os homens sempre estavam em guerra e se não fossem as mulheres para preservar as tradições e para mantê-las, atualizá-las e ensiná-las às crianças, à próxima geração, o que seria dos gregos, né? E também a importância do mestre. Então ele vai citar aqui o Quiron como centauro que era mestre dos grandes guerreiros. Foi ele que ensinou os guerreiros e os médicos, guerreiros e médicos, Asclepio, por exemplo, a arte do guerrear, a arte da medicina, de como ser um homem honrado e de como cultivar a areté neles. E, consequentemente, ser um exemplo de guerreiro, de homem grego. De modo que ele vai citar também o Fênix na Ilíada, que foi o mestre. E tem até uma dúvida, uma discussão, porque antes, em outros mitos, o Aquiles ele tinha sido aluno do Quiron. Aqui na Ilíada ele foi aluno do Fênix, que até uma participação importante lá no convencimento de Aquiles a voltar para a guerra e toda aquela história, né? Tenta dissuadi-lo, na verdade, e mostrar que ele estava errado, ele deveria voltar para a guerra, mas é assunto que a gente já conversou anteriormente, tá? Tem também a questão voltemos ao Telêmaco, o Mentes que aparece para ele, a Atena e todo esse processo de amadurecimento dele, porque o Telêmaco ele é a manifestação e a representação do homem fiel, do garoto justo que tende a ouvir os mais velhos, um rapaz sábio, né? Tende a ouvir os mais velhos para seguir os melhores caminhos e um rapaz virtuoso. Então, o Telêmaco ele é como se fosse o exemplo vivo para que os garotos gregos se tornem grandes guerreiros, homens de Estado, homens de ação e homens de palavra. E dessa forma, instituindo aquilo que os gregos criam que era a forma mais eficiente de ensinar as suas crianças e ensinar os seus cidadãos, que é pelo exemplo. Então,
A gente vai ter uma vasta pleiade de grandes exemplos dentro das duas obras, como Odisseu, como Aquiles, Ajax. Tem uns exemplos negativos também. A gente vai ter também o Heitor, por que não? E tudo que era nobre era ensinado dentro dessas obras. Então, diferente do que a gente pode acreditar hoje, que se trata a arte e a literatura como apenas uma manifestação estética, para os gregos ela era sim uma manifestação e tinha função tanto estética quanto pedagógica. E desse modo, meus amigos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aqui para eu saber se vocês estão gostando e a gente vai continuar. Independente, eu vou continuar com esse projeto aqui, tá? A gente só está arranhando a superfície do livro. Agora a gente vai chegar na página 60 de 1433 páginas somente. Então, a gente vai ficar um tempão juntos. Vocês que quiserem continuar comigo, não se esqueça de inscrever e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá? Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.